Olá, como estão? Começando agora mais uma edição do Telesur Notícias em português, com as informações de destaque na América Latina e no mundo. Eu sou André Vieira e daqui do Rio de Janeiro revisaremos juntos essas informações. Iniciamos nosso jornal pela Argentina, onde o presidente Alberto Fernandes enviou uma mensagem ao país para repudiar a forma como a polícia da capital se manifestou por demanda salarial. O presidente argentino condenou que os manifestantes deixem os cidadãos do país sem segurança e afirmou que esse tipo de manifestação não é constitucional. Fernandes fez um chamado para a sensatez dos policiais e garantiu que seu governo vai tomar as medidas necessárias para que os salários reivindicados sejam pagos. Depois de mais de 3 dias de protestos, os policiais da província de Buenos Aires aceitaram, ainda que com reparos, a proposta do governador Axel Kicillof de aumentar o salário inicial dos uniformados para $500, para cerca de 40 mil policiais, os mais novos de um total de 90 mil que compõem a corporação. O anúncio foi feito graças à decisão do presidente Alberto Fernandes de disponibilizar mais recursos para a província, que serão destinados de uma reserva de coparticipação para a cidade de Buenos Aires, do qual sairá uma reclamação do chefe do governo portenho, Horácio Rodrigues Larreta. Juan Carlos Bortolota, Telesur, Buenos Aires. Após a morte do advogado Javier Ordóñez, assassinado pela polícia colombiana na última terça-feira, várias cidades do país saíram para denunciar o que consideram abuso da força policial. Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín e Boyacá foram algumas das cidades que protestaram contra a morte de Ordóñez, que recebeu diversas sessões de choque elétrico, mesmo sem resistir à prisão. As manifestações foram reprimidas pela polícia. Na capital, foram registradas 9 mortes e 66 pessoas ficaram feridas por disparos de revólver, segundo a Prefeitura de Bogotá. O processo para as eleições parlamentares que acontecerão em dezembro na Venezuela continuam em normalidade. Partidos da oposição e do governo já formalizaram suas inscrições. Vamos agora para Caracas saber os detalhes com Leonel Retamal. Avança o programa eleitoral na Venezuela. Esta semana, os partidos e alianças que disputarão as eleições do próximo 6 de dezembro decidiram, junto com o Conselho Nacional Eleitoral, a posição de cada um no cartão de votação. Participam de acordo com o voto que obtiveram na última eleição, ou seja, no ano de 2015. Este cartão foi implementado e varia conforme os partidos regionais e indígenas participantes. Portanto, cada estado do país vai ter um cartão diferente. Além disso, finalizou no dia 4 de setembro o processo para que as diferentes partes registrem seus candidatos. Dessa forma, as diferentes etapas do programa eleitoral já estão sendo finalizadas, com os olhos apontados para as eleições do próximo 6 de dezembro. A América Latina vive uma nova fase de lawfare ou judicialização da política e, mais uma vez, mira contra um ex-presidente de esquerda. Repassamos agora a situação. O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, não conseguiu inscrever sua candidatura na chapa presidencial com Andrés Arauz devido a uma mudança de última hora na lei eleitoral. Além disso, a Justiça ratificou a sentença de 8 anos de prisão, inabilitando Correa por 25 anos. Já na Bolívia, o ex-presidente Evo Morales foi impedido de disputar a vaga de senador por não morar no país. Evo Morales mora na Argentina desde que sofreu um golpe de Estado logo após vencer as eleições em 2019 na Bolívia. A pandemia do novo coronavírus já registra mais de 28 milhões de casos em todo o mundo. A Índia ultrapassou o Brasil e agora é o segundo país com mais casos, mais de 4 milhões e meio de infectados. O Brasil registra mais de 4 milhões e 200 mil casos confirmados. Em relação às vidas perdidas para a Covid-19, foram mais de 900 mil em todo o mundo. A América Latina continua como o epicentro da pandemia, com mais de 500 mil de mortes pela Covid-19. Estados Unidos encabeça a lista, seguido por Brasil, México, Peru, Colômbia, Chile, Equador e Argentina, que recentemente ultrapassou os 10 mil mortos. O continente americano concentra mais da metade de falecidos pelo novo coronavírus em todo o mundo.
Uma boa notícia, a vacina russa Sputnik V contra o coronavírus já começou a ser distribuída pelo Ministério da Saúde da Rússia para o início da fase 3 de testes. No início da semana, a revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo, apresentou um estudo onde mostram a efetividade da Sputnik V entre os pacientes que participaram dos testes. Nenhum dos participantes da pesquisa apresentou efeitos secundários adversos e todos desenvolveram anticorpos 1,4 e 1,6 maiores do que as pessoas que se recuperaram da doença sem a vacina. Passamos agora para a África, onde as inundações no Sudão já deixam 100 mortos. O rio Nilo transbordou devido às chuvas das últimas semanas, causando deslizamento de casas e deixando milhares embaixo d'água. Essas enchentes são as piores ocorridas nos últimos 100 anos. Mais de 500 mil de pessoas foram afetadas, causando colapso total ou parcial de mais de 100 mil casas. Ao menos 100 pessoas morreram na tragédia e vários países enviaram ajuda humanitária para atender aos necessitados. A maioria dos brasileiros é contra a volta às aulas presenciais. É o que mostram consecutivas pesquisas durante a pandemia. Este retorno das aulas foi o tema de debate do último Saúde Crítica, programa em português parceria da Telesur com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Segundo uma pesquisa do Instituto Ibope, 72% dos entrevistados só querem aula presencial quando tiver vacina para Covid-19. No Amazonas, laboratório da reabertura registraram 342 professores com Covid, 20 dias após o retorno das aulas. Em São Paulo, o segundo maior disseminador de Covid-19 do mundo, os números de contágio e óbito são altos, mas para justificar a flexibilização da quarentena, o governo utiliza como base o número de leitos disponíveis. Os parâmetros ignoram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que pede ter em conta para a flexibilização o declínio do número de mortes em pelo menos 50% da incidência em um período de 3 semanas após o pico. Ao comércio ter reaberto, às empresas que nem fecharam, ao funcionamento da vida estar normal e os pais terem que trabalhar, muitos pais estão com dificuldades de fazer com as crianças. Mas as escolas não são depósitos de crianças. A pressão das escolas particulares é grande. Aquelas que não têm ensino fundamental ou médio perderam até 70% dos alunos. Porém, existe resistência sobre a reabertura entre funcionários, famílias e inclusive diretoras como essa. Eu vejo como uma grande dificuldade o retorno. Não sou a favor desse retorno nesse momento. As escolas públicas devem assumir o êxodo das escolas particulares num contexto de sucessivos cortes no orçamento desde a PEC do teto de gastos. A gente não tem ventilação adequada, a gente não tem banheiros suficientes para lavar a mão toda hora, água, sabe? Às vezes falta água na escola. As crianças mais novas apresentam uma carga viral maior do que jovens e adultos e são menos suscetíveis a apresentar quadros graves da doença. É uma conversa muito maior, né, do que simplesmente responsabilizar as crianças. Qual será o impacto da reabertura das escolas num país que desde maio mantém uma média semanal de quase 6.000 mortes por Covid-19? Chegamos ao final de mais uma edição do Telesur Notícias em Português. Se for possível, fique em casa. Se precisar sair, use máscara o tempo todo. Nós continuamos 24 horas em nossas telas tradicionais em espanhol e inglês, pelas redes sociais e toda quinta-feira aqui em nosso jornal em português. Muito obrigado por nos acompanhar. Nós somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.